Vamos abrir a palavra do Senhor, meus irmãos, no Evangelho de João, no capítulo 11. Evangelho de João, no capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 1. É um texto muito conhecido que trata a respeito da ressurreição de Lázaro. É o 7º sinal que Jesus realiza aqui no Evangelho de João. Vamos ler a bendita palavra do Senhor. A palavra de Deus nos diz: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia, não são 12 as horas do dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram por os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiver aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos aos cegos, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era esta uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus:
Tirai a pedra, disse-lhe Marta, irmã do morto. Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus. Eles contaram dos feitos que Jesus realizara. Amém. A bendita palavra do Senhor. Vamos orar e rogar a iluminação do Espírito para que possamos compreender essa belíssima história. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos pela Tua palavra, que é tão profunda, tão rica nela mesma, e que, mediante a clareza que o Espírito Santo traz a todo cristão, nós percebemos as verdades profundas, e todos percebem as verdades profundas ensinadas nessa história. Mas nós rogamos que o Teu Espírito nos ajude a compreendermos em profundidade as verdades que estão aqui, para que possamos, como garimpeiros, garimpar as verdades profundas desse texto, que tem ricas lições para o Teu povo, de todas as épocas, não apenas para os primeiros leitores, mas para nós hoje, em pleno século XXI. Ajuda-nos a compreender essas verdades e aplicá-las em nossa vida. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O pastor John Piper escreveu uma série de livros intitulados Os Cisnes Não Estão Silenciosos. E em um desses livros dessa série, ele narra a história de vários homens de Deus, como John Bunyan e tantos outros que experimentaram a dor e o sofrimento, mas apesar de experimentarem a dor e o sofrimento, continuaram como cisnes exibindo um canto para a glória de Deus. Eles continuaram firmes apesar das lutas, dos sofrimentos de viverem em um mundo caído. E de fato, todos nós como cristãos, em algum momento precisamos lidar com o sofrimento. E por que muitas vezes Deus permite que o seu povo sofra? Porque Deus não age imediatamente quando nós clamamos a Ele. E aqui nós vemos exatamente isso, uma família que vê o seu irmão adoecer, Lázaro está adoecendo, e aquelas irmãs desesperadas enviam algumas pessoas a Jesus e pedem socorro ao Senhor. E o texto então nos diz que propositalmente Jesus não vai, ele espera, ele aguarda. Então por que Deus muitas vezes se mantém silencioso? Porque Deus muitas vezes não age exatamente na hora em que nós queremos. Esse é um ponto importante que essa história nos ajuda a compreender. Nós precisamos compreender a forma de Deus agir, e a forma de Deus agir é muito clara, que tudo Ele faz para a glória, como Jesus diz, essa doença é para a glória de Deus. Essas são as palavras do Senhor Jesus Cristo. Essa enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus. Então muitas vezes Deus age através das circunstâncias da nossa vida para manifestar a sua glória, manifestar a sua majestade. Mas então, qual é o ponto dessa história? Que lições ela quer trazer para nós? Que lições ela trouxe para os primeiros leitores? O que é que Deus quer nos ensinar? Vamos pensar exatamente nessa pergunta. Qual é o ponto dessa história? E antes de responder essa pergunta, nós temos que entender o contexto onde ela está inserida. Essa história, obviamente, está inserida no Evangelho de João. E todos nós conhecemos o Evangelho de João
nós temos 4 evangelhos, e o evangelho de João é um evangelho igual e singular ao mesmo tempo. Ele é igual porque ele narra também a história de Jesus, como os outros evangelhos sinóticos, mas ele é singular porque ele tem uma perspectiva bastante diferente dos demais. Por exemplo, João, diferente dos demais evangelhos, não começa com, obviamente Marcos também não, com as narrativas da infância. Ele começa apontando a singularidade de Jesus como o verbo que se fez carne. Jesus como sendo o próprio Deus. Diferente dos outros evangelhos, ele não se concentra no ministério de Jesus na Galileia. Nós vamos ver Jesus também várias vezes na Judeia. O foco, sobretudo, é mais a Judeia do que na própria Galileia. Outra característica é que em nenhum momento João vai chamar os milagres que Jesus realiza de milagres. Ele vai usar a palavra sinais. São sinais que Jesus realiza. E esses sinais, obviamente a palavra sinal significa que eles têm uma natureza profundamente simbólica. Ele vai narrar 7 sinais, 7 é um número importante, de completude, de perfeição, 7 sinais que Jesus realiza. Há também uma ausência de aforisma, parábolas no discurso de Jesus, geralmente uma preferência para os discursos que Jesus proferiu para os próprios discípulos. De fato, é um evangelho bastante singular comparado aos demais. Segundo a tradição da igreja, um homem chamado Eusébio de Cesareia nos diz que João escreveu esse evangelho quando já existiam os demais evangelhos. E o objetivo dele era exatamente trazer um novo foco, uma nova perspectiva sobre a história de Jesus. Mas quando João vai escrever o seu evangelho, há 2 perspectivas muito importantes no evangelho de João. A primeira é a perspectiva pós-ressurreição. O que significa isso? Lá no capítulo 2, João vai dizer exatamente isso no versículo 22. Ou seja, quando Jesus ressuscita, finalmente eles então compreendem as verdades profundas de Cristo. A ressurreição vai ser a grande chave hermenêutica, como um óculos que vai trazer à tona essas verdades profundas. Então, ele escreve esse evangelho a partir dessa perspectiva. Ele vai dizer isso no capítulo 2, no versículo 22. Ele diz assim: quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram seus discípulos de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Então, finalmente, eles compreendem. A perspectiva pós-ressurreição é fundamental. Ou seja, se Jesus não tivesse ressuscitado, não significaria nada. Mas João, que viu Jesus na cruz do Calvário, ele viu ele ressuscitar. E agora tudo começa a se encaixar na sua mente. Ele agora começa a compreender o próprio Jesus Cristo, que era mais do que um mero homem, um Messias, era o próprio Deus que se fez carne. Essa é uma perspectiva importante. E qual o tema principal do Evangelho de João? Há 3 aspectos muito importantes do Evangelho de João. Primeiro é glória. Ou seja, o objetivo de João era mostrar nesse Evangelho a glória de Jesus. Há uma grande preocupação em mostrar que ele não era apenas o Messias de Israel, mas era o Deus que se fez carne. O Verbo que se fez carne. Deus mesmo se encarnou, habitou entre nós. E João quer mostrar exatamente isso. A glória de Jesus Cristo, Deus homem. Outro aspecto importante é sinais, são essas manifestações de Jesus, esses atos gloriosos que mostravam que ele era de fato Deus homem. Por isso que ele usa esses sinais. Outra coisa muito importante do Evangelho de João é a fé. Ele sempre vai mostrar as reações das pessoas o tempo todo a esses sinais. Alguns vão crer e outros não vão crer. Mas através desses sinais, há um aspecto importante que João também mostra no seu Evangelho, é a própria autorrevelação de Jesus como sendo eu sou. Lembra lá em Êxodo, no capítulo 3, quando Deus chama Moisés, e Moisés então vai libertar o povo, e Moisés diz assim: qual é o teu nome? Quando me perguntarem. E Deus diz: diga apenas que eu sou. E aqui no Evangelho de João, nós vamos encontrar 7 vezes, também 7 vezes Jesus dizendo: eu sou.
E uma das 7 está exatamente aqui. Eu sou a ressurreição e a vida. E esse eu sou tinha uma implicação muito clara, mostrando a própria divindade de Jesus Cristo. O eu sou. O eu sou se fez carne. Agora vamos entender a estrutura do Evangelho. O Evangelho de João, ele geralmente é dividido da seguinte forma. Existe o prólogo inicial, do capítulo 1, do versículo 1 a 18, onde ele vai mostrar o verbo que se fez carne, Jesus Cristo. Tem um livro de sinais, como é chamado por alguns, que vai do capítulo 1, versículo 19 até 12:50, onde João vai descrever esses 7 sinais que Jesus realiza, e esse aqui é o 7º. E o livro da glória, que começa no capítulo 13 até o capítulo 20, versículo 31, que é exatamente o foco naquele momento onde Jesus está com os seus discípulos. Eu, inclusive, estou fazendo uma série na Ceia do Senhor, mostrando isso, Jesus mostrando e falando da sua morte, da sua ressurreição. E por último, nós temos o epílogo, aquele momento final, no capítulo 21, versículo 1 a 25, onde nós temos aquela aparência final de Jesus, quando ele já ressurreto, caminhando e chamando Pedro e João para testemunharem. Então essa é a segunda perspectiva. O Evangelho foi escrito a partir dessa perspectiva pós-ressurreição. Mas um outro fato importante do Evangelho de João é que o tempo todo João está dizendo que eles foram testemunhas oculares. Eles viram Jesus ressurreto. João diz, eu vi. E é por isso que esse Evangelho foi escrito para que as pessoas crescem. Agora vamos lá para o capítulo 11. Então, em que ponto nós estamos aqui no capítulo 11? O capítulo 11 é o 7º sinal realizado por Jesus Cristo. É exatamente isso que nós encontramos aqui, o 7º sinal. E nesse 7º sinal que Jesus realiza, como eu expliquei, esse 7º sinal, de alguma forma, aqui o capítulo 11 mostra esse momento final do ministério público de Jesus. De alguma forma, nós estamos chegando no final do ministério público de Cristo. E o 7º sinal é usado por João para mostrar exatamente isso. Ele inicia uma nova sessão no Evangelho, mas também mostra essa conclusão dramática do ministério público de Jesus. E João quer mostrar que o ministério público de Jesus termina com esse glorioso milagre, a própria ressurreição de alguém que havia morrido. É por isso que João, então, faz questão de mostrar esse 7º sinal, a ressurreição de Lázaro. Mas aqui também eu quero chamar a sua atenção, como eu já tenho explicado, os autores do Novo Testamento, eles usam várias técnicas literárias, e uma delas é a inclusão, ou inclúcio, como nós chamamos, porque se você observar, antes do capítulo 11, lá no finalzinho do capítulo 10, diz assim, versículo 41 e 42, veja como é interessante isso. Iam muitos ter com ele, diziam, realmente João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade, e muitos creram nele. Então o ministério público de Jesus começa no capítulo 1, versículo 19, com o testemunho de João, e agora termina exatamente com, mais uma vez, esse testemunho de João Batista. João encapsula toda a história de Cristo a partir do testemunho de João Batista. Lá no capítulo 1, versículo 19, começa o ministério público de Jesus, e agora está concluindo esse ministério público de Jesus, preparando para esse último milagre, que na verdade João vai chamar de sinal, atestando a glória de Cristo. Então, que tipo de história é essa aqui que nós estamos lendo no capítulo 11? Bom, é uma história didática de milagre e pronunciamento. Por quê? Porque, na verdade, essa não é uma história de milagre por milagre. Da mesma forma que nós vimos na semana passada, naquela cura maravilhosa daquele filho de um homem que pede a Jesus que cure o seu filho endemoniado, e Jesus faz muitas coisas ao mesmo tempo. Aqui nós vemos várias coisas que Jesus está fazendo ao mesmo tempo. Porque ele está ensinando aos seus próprios discípulos, ele está curando Lázaro e mostrando o seu poder, ele está curando a fé daquelas irmãs, ele está ensinando verdades profundas, escatológicas, ele está fazendo sempre muita coisa ao mesmo tempo. Porque Deus sempre faz isso. Deus nunca é monolítico na sua forma, não é monofásico. Deus sempre age através de vários aspectos.
É uma história didática de milagre e pronunciamento. Nós vemos esses gloriosos pronunciamentos e verdades que o Senhor Jesus ensina. Agora vamos olhar para a estrutura do texto. Bom, toda narrativa, toda história tem um começo, meio e fim. Se alguém começar a contar uma história e se prolonga, você diz assim, você precisa terminar, essa história tem que ter fim. Então, as histórias, as narrativas têm começo, meio e fim. Tem uma introdução, que é o cenário, do versículo 1 a 16, explica o local, o cenário, as pessoas em torno da qual há o conflito, que acontece no versículo 17 a 37. Esse é o grande conflito que tem um foco duplo, não apenas na morte de Lázaro, mas na crise de fé daquelas irmãs ali que estão sem compreender por que Jesus não socorreu. Esse é o conflito, 17 a 37. E tem a resolução, no versículo 38 a 44, que é exatamente a própria ressurreição de Lázaro. É o momento central, quando Jesus ressuscita Lázaro, mas de alguma forma ressuscita a própria fé daquelas irmãs, que agora começam a compreender de forma muito mais profunda a glória de Cristo. E tem um desfecho da história, 45 a 57, que é exatamente as reações distintas. Alguns que vão crer, outros vão fugir, vão contar aos fariseus. Então a história tem começo, introdução, tem esse conflito, a resolução e tem o desfecho. Mas mais uma vez, qual é o ponto dessa história? O que é que Deus quer ensinar? O que é que Ele quer nos ensinar? Bom, um tema, e será também um tema, e esse é um ponto central nessa história, é como Jesus nos socorre em nossas necessidades. Aqui nós vemos como Jesus socorre o seu povo. E a forma de Deus agir é muito diferente da forma que nós esperamos que Ele age. E esse é o ponto central dessa história, como Jesus não apenas cura um homem, ressuscitando, de fato, mas como Jesus cura a própria fé, como Jesus amadurece a fé, uma fé frágil daquelas irmãs. E outras pessoas também que vão crer em Jesus. Então, qual é o ponto dessa história? E esse é o tema do sermão nessa noite. Como Jesus nos socorre em nossas necessidades. O sinal da morte e ressurreição de Lázaro. Esse é o ponto que nós temos aqui na história. Como Jesus nos socorre em nossas necessidades. A ressurreição de Lázaro e a cura da fé de uma família atribulada. O tema do sermão. Como Jesus nos socorre em nossas necessidades. A ressurreição de Lázaro e a cura da fé de uma família atribulada. Observe que esse texto, como eu expliquei, tem 4 partes. A primeira é a morte de Lázaro e o aparente silêncio de Jesus, do versículo 1 a 16. Jesus sabe, mas Jesus não vai socorrer a família. Ele espera Lázaro morrer. Aqui nós vemos a morte de Lázaro e o aparente silêncio de Jesus, sua total passividade. A primeira parte da história. A segunda é a chegada de Jesus, no versículo 17, e a sua interação compassiva. Jesus vai, interage, chora, mas por que Jesus vai chorar se ele sabe que vai ressuscitar? Por que Deus faz isso? Aqui nós vemos a chegada de Jesus e a sua interação compassiva com a família. Terceiro ponto, 38 a 44, a ressurreição de Lázaro e a manifestação da glória de Deus. Jesus disse que aquele milagre é para a glória de Deus, e agora Deus está sendo glorificado. E por último, 45 a 57, nós vemos as respostas distintas ao sinal de Jesus. Alguns creem e outros simplesmente olham e continuam incrédulos do mesmo jeito, apesar desse grande sinal. Agora vamos analisar verso por verso. Primeiro vamos nos concentrar na morte de Lázaro e o aparente silêncio de Jesus. O texto começa nos informando que Lázaro está enfermo. E nós vamos aprender na história que Lázaro era alguém que Jesus amava. Era uma família que era amada por Jesus Cristo. Isso não era pouca coisa, não é? Nós vamos ver essas duas irmãs em algum momento interagindo com o Senhor Jesus Cristo. E esta Maria, inclusive João vai fazer questão de identificar uma delas.
é aquela que havia ungido com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os cabelos. Aqui nós vemos não apenas uma família que cria em Jesus Cristo, e uma delas, Marta, vai dizer: nós cremos que o Senhor é o Cristo, é o Messias. Era uma família fiel, era uma família que havia crido que Jesus era o Messias, era uma família próxima a Jesus Cristo. Então, quando Lázaro está enfermo, qual é a primeira reação daquela família? Nós vamos pedir ajuda a Jesus Cristo. Com certeza eles haviam visto Jesus realizar milagres extraordinários. Então, naquela situação, se alguém poderia ajudar aquela família, era Jesus Cristo. Na verdade, essa família não é diferente da minha família e da sua família. Quando nós estamos enfrentando um problema, um dilema, o que nós fazemos? Nós oramos, nós apelamos a Jesus Cristo. Nós pedimos que as pessoas orem, porque nós confiamos que Deus pode, de fato, agir, fazer alguma coisa. E no versículo 3, elas então mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: o Senhor está enfermo, aquele a quem amas. Veja essa frase: Senhor, aquela pessoa que o Senhor ama tanto, Lázaro, possivelmente alguém que Jesus desenvolveu um relacionamento de amor, de companheirismo. Não era qualquer pessoa. Era uma família amada, e dentro dessa família, um homem amado chamado Lázaro. Elas lembram do amor de Jesus por ele. Jesus amava aquela família, irmãos, isso era um fato. E elas então estão lembrando. E até aí a história parece fazer todo sentido. E na nossa perspectiva humana seria bom, ao receber a notícia, o que Jesus deveria fazer? Bom, ele podia fazer várias coisas. Ele poderia imediatamente correr e ir ajudar aquela família. Esse seria um caminho. O outro caminho, ele poderia fazer aquilo que ele fez lá com o servo do centurião e dizer: olha, pode ir embora daqui mesmo, eu ordeno, e ele está curado. Claro que Jesus podia fazer isso. Ele tinha poder para fazer qualquer coisa. Mas o texto diz, versículo 4, que ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. A primeira coisa que Jesus diz é que, além daquela cura, daquela doença, existia algo muito mais profundo que aconteceria. E a grande pergunta que nós temos que fazer é: ainda que as pessoas ali tivessem compreensão de Jesus como Messias, eles ainda não compreendiam o poder, a glória, a majestade de Jesus, como ele gostaria de se manifestar. Aqui é uma pergunta importante para nós. Como Jesus seria glorificado na vida daquela família? Ressuscitando Lázaro? Aliás, curando Lázaro? Ou ressuscitando Lázaro? Como Jesus seria glorificado? Fazendo um milagre rápido, como ele fez vários? Ou fazendo aquilo que era impossível aos olhos humanos? Como Deus é glorificado em nossa vida? Nos respondendo rapidamente ou aguardando e fazendo com que todas as nossas esperanças dê fim, até que Ele vai agir de uma forma que traga glória ao seu nome? Como Deus é glorificado na sua vida? Como Deus amadurece a nossa fé? E o texto diz que Jesus diz: olha, existem coisas que são maiores do que Lázaro. Toda a nossa vida, irmãos, e toda a nossa perspectiva de vida é antropocêntrica. E Jesus nessa história está dizendo: existem coisas maiores do que os homens. Isso tem a ver com a escola de Deus, a glória de Deus. Deus quer ser glorificado em nossa vida. E para que Ele seja glorificado, Ele precisa que muitas vezes todas as nossas esperanças se esvaiam completamente. E quando nós menos esperamos, Deus age de uma forma gloriosa, mostrando o seu poder e a sua majestade. É isso que Jesus está dizendo. E o texto continua, João começa dizendo: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Versículo 6, quando pois soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. E Jesus espera Lázaro morrer. Ele se demora, ele fica.
E Jesus sabia o que estava acontecendo. É óbvio que, mesmo nesse estado de humilhação, ele ainda é onisciente, e tudo que ele está realizando está debaixo do poder do Espírito. E Jesus sabe, ele inclusive diz mais à frente: Lázaro já morreu. E talvez em sua onisciência, nós não sabemos, porque o narrador obviamente não fala, mas em sua onisciência, talvez não, claro que em sua onisciência ele sabia tudo o que estava acontecendo naquela família. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver uma pessoa próxima à morte, mas é um momento dramático. Você aguarda, você espera, e a coisa vai definhando e não melhora, e a família se desespera, e a angústia, e a choro, e a lágrima. E onde está o Senhor? Por que Ele não fez nada? Onde está Jesus? Por que Ele não veio? E Jesus aguardando ali, sabendo de todas essas coisas, aguardando Lázaro morrer. Vocês percebem como o agir de Deus é completamente diferente da forma como nós esperamos que Ele faça. Até que Jesus diz no versículo 7, depois disso aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Quando Lázaro morre, Jesus diz assim: vamos. E os discípulos então começam a interagir: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá. E Jesus, de forma bastante irônica, diz: não são 12 as horas do dia, se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. E isto dizia, depois acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Essa ideia de adormecer é uma forma metafórica de se retratar a morte, e Paulo vai usar muito essa ideia de adormecer. Um eufemismo. Lázaro adormeceu. Eu vou acordar ele. E os discípulos, que não sabem absolutamente nada: Senhor, se dorme está salvo. Então ele já está bem. Os discípulos não compreenderam. Se ele está dormindo, então a doença já passou, Senhor. Agora que a gente não deve ir para lá. Lá na Judeia eles queriam te matar. Nós não devemos ir. Ele está salvo. Jesus, porém, falar, e agora o narrador João vai explicar, obviamente ele estava lá. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. João vai explicar. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Lázaro está morto. Acabou. Dentro da perspectiva humana, acabou. Mas Jesus continua mostrando como aquele sinal, e é por isso que João usa a palavra sinal, vai apontar coisas gloriosas. Veja o que Jesus diz: e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse. Eu estou feliz que vocês não estivessem lá, para que possais crer. Porque eles criam no Jesus Cristo que podia curar. Mas eles iam conhecer a profundidade de um Jesus Cristo que poderia dar vida aos mortos, e assim: vem. Jesus disse: eu estou muito feliz que vocês não estejam lá, porque vocês vão ver algo extraordinário hoje. E Tomé, chamado Dídimo, que significa gêmeo, ele tinha um irmão gêmeo, esse significa Dídimo, disse aos discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Será o fim, nós vamos chegar lá e os judeus vão nos matar. Com toda a sua dramaticidade. Sempre tem um discípulo e um crente dramático, né? Acabou. Todo mundo vai morrer. E é assim que termina a primeira parte da história. Esse silêncio de Jesus. E aí nós temos a segunda parte, que é a chegada de Jesus. E essa interação compassiva a partir do versículo 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Veja, e João faz questão de dizer assim: 4 dias. Tem jeito. Já está cheirando mal. Acabou mesmo. É impossível.
E ele continua, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém, e muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para os consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Veja que fé verdadeira. O meu irmão não teria morrido, mas agora eu creio que o que o Senhor pedir, Deus vai responder. Jesus diz a ela, teu irmão há de ressurgir. E ela, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Eu sei, Senhor, que ele creu, e aqueles que creem, essa esperança, vão ressuscitar no último dia. E aqui nós vemos essa declaração maravilhosa de Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive em mim, não morrerá eternamente. Creis isto? Que declaração maravilhosa. Observe que Jesus, de alguma forma, está curando a fé, amadurecendo a fé daquela família. E aqui, ao contrário do que nós imaginamos, geralmente usamos aquelas cenas de Marta e Maria, onde Marta quer trabalhar e Maria quer ficar aos pés de Jesus, como se Marta fosse alguém mais frio. Muito pelo contrário, uma mulher que tem uma fé incrível. Eu creio, Senhor. É o que ela vai dizer no versículo 27. Sim, Senhor. Eu tenho crido que Tu és o Cristo, Filho de Deus que devia vir ao mundo. Eu creio no Senhor. Uma fé maravilhosa. Uma família desesperada que muda com a presença de Jesus. E o texto então nos diz, no versículo 28, que tendo dito isto, retirou-se, chamou Marta, então chama a sua irmã Maria e diz, o mestre te chama. E ela ouvindo foi ter depressa. Jesus ainda não tinha entrado na aldeia. E o versículo 31 diz que os judeus estavam com Marta em sua casa e a consolavam. E vendo levantar depressa e sair, seguiram, supondo que ela ia até o túmulo chorar. Geralmente é muito comum ir ao túmulo chorar. Então, quando os judeus veem Marta se levantar, eles correm atrás e vão juntos. E quando Maria, então, chega ao lugar onde Jesus estava, ela se lança aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Meu irmão não teria morrido. Vocês percebem que essa história é uma inversão. A fé de Marta parece ter sido muito mais forte do que a de Maria. Mas mesmo agora eu sei que tudo que o Senhor pediu, o Senhor pode fazer. Obviamente não é que Maria não teve fé, mas ela disse, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E o texto então nos diz que há algo interessante no versículo 33 que eu quero chamar a sua atenção. É um texto importante. Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanharam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Isso é maravilhoso, não é? Porque mesmo Jesus, em toda a sua divindade, sabendo o que ele iria fazer, sabendo que ele ia curar Lázaro, ressuscitar Lázaro, ainda assim Jesus interage completamente com essa família. E há duas palavras gregas importantes que João usa aqui. A primeira é essa que é traduzida na nossa Bíblia por agitou-se. E essa palavra na língua grega, ela tinha alguns significados. Ela poderia significar a ideia de insistir em algo com severidade, advertir com severidade. Geralmente uma expressão de ira, de desprazer. Você se agita e fica com raiva. Geralmente quando a gente fica com raiva, alguém diz assim, ele está agitado. Mas essa palavra também significava sentir-se fortemente em relação a algo, ficar profundamente comovido. Jesus então vê aquela cena de Maria chorar e aqueles outros judeus que estão chorando, e Jesus fica profundamente comovido. E a segunda palavra é exatamente essa, ele comoveu-se. Que na língua grega significa estar agitado, perturbado, inquieto, confuso. Jesus então vê a realidade da morte humana, a desgraça que o pecado produziu no mundo. E Jesus não é impassível à dor e ao sofrimento, mesmo sabendo que
Deus vai agir no tempo dele, mas Jesus então age ali e ele faz algo maravilhoso, ele chora. Jesus chorou. Ele sofreu com aquela família. Ele foi movido por essa compaixão. Aqui nós temos o que nós chamamos dessa interação compassiva. Por um lado, Deus, em sua soberania, está agindo de acordo com seus propósitos eternos, que nem sempre tem a ver com aquilo que nós queremos. Mas, por outro lado, Deus é aquele que nos fortalece, mesmo quando nós estamos no meio do sofrimento, que tem a ver com esses propósitos eternos de Deus. Aqui nós vemos essa interação de Jesus. E Jesus chorou. Ele chorou como um Deus homem. E a palavra, e é interessante porque o versículo 33 diz assim: Jesus vendo-a chorar, bem como os judeus que choravam acompanhando ela. Literalmente o texto grego está assim, duas vezes. Fala do choro de Maria e do choro daqueles que acompanhavam. E João usa um verbo. Mas quando ele vai usar no versículo 35, diz Jesus chorou, ele vai usar um outro verbo grego. E esse verbo grego literalmente significa chorar, com a implicação de derramar lágrimas. Talvez uma outra tradução seria: Jesus derramou lágrimas. Jesus chorou ali. Derramou lágrimas com aquela família. E aqui nós vemos exatamente algo maravilhoso. E alguns disseram, quando viram Jesus chorar: vede quanto o amava. Versículo 37. E outros objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Porque ele não fez nada, se ele amava tanto, se ele está tão condoído com a situação dessa família. E a partir do versículo 38 nós temos a ressurreição. Então, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Esta era uma gruta cuja entrada tinha posto uma pedra. E alguns estudiosos mostram que essa agitação de Jesus é porque de alguma forma, e isso é possível, o texto não fala de forma clara, é possível que de alguma forma Jesus esteja se vendo ali. Havia profecias no Antigo Testamento que falavam da morte, de como seria a sua morte e do seu túmulo. E talvez essa também seja uma razão que leva o Senhor a visualizar aquela cena, a sua morte, a gravidade do pecado. Esse é o salário do pecado, que é a morte. O texto então nos diz que Jesus entra ali, ele vê aquela pedra, e eles não tirem a pedra. E disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E Jesus diz: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? E tiraram a pedra. E Jesus agora vai começar essa maravilhosa oração, curta. E levantou os olhos aos céus e disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Que poder glorioso é o poder de Jesus. Vem, Lázaro. E a alma de Lázaro, que estava no paraíso, de lá ela vem diretamente e se une novamente ao seu corpo. E Lázaro ressuscita. Saiu aquele que estivera morto, e ainda ele tem no versículo 44, nos diz os pés e as mãos ligados, o rosto envolto no lenço. E Jesus então manda desatá-lo para que ele possa se mover. E aqui nós temos a manifestação da glória de Deus. E o que significa a glória de Deus? A glória, a palavra glória significa literalmente na língua grega da radiância de Deus. A glória de Deus é a manifestação dos seus atributos. E o que são os atributos? São as características do que Deus é: o seu poder, a sua glória, a sua compaixão, a sua misericórdia, a sua majestade.
Tudo que estava acontecendo não tinha a ver especificamente com aquela família, mas tinha a ver em Deus mostrar a sua glória para aquela família, para os seus discípulos. Deus estava mostrando a sua glória, o seu poder. E o texto então conclui mostrando a reação, as respostas distintas desse sinal. Muitos dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizeram, creram. Eles viram o sinal e creram, mas outros foram ter com os fariseus e lhe contaram os feitos que Jesus realizara. Outros simplesmente creram, não creram. Outros rejeitaram. E foram dizer aos fariseus. E isso vai ser preparatório para o plano da morte de Jesus Cristo. É preciso calá-lo. E aqui nós vemos a incredulidade humana. Aqueles fariseus escutam falar que Jesus ressuscitou e ao invés de crerem nele, eles estão planejando como matá-lo. Aqui mostra aquilo que a Bíblia nos ensina. Ninguém pode se converter se Deus não mudar o coração dele. A conversão é um milagre. É uma história belíssima, irmãos. Então, qual é o ponto dessa história? Como Jesus nos socorre em nossas necessidades. Como é que Jesus socorre a mim e a você? E há pelo menos esses 4 aspectos. Primeiro, nós vemos esse soberano silêncio. Deus muitas vezes se mantém silencioso e não age no momento em que nós queremos, porque Deus tem planos diferentes. O que Deus quer é a revelação da sua glória. E aqui é uma lição maravilhosa nesse texto, é exatamente isso. Deus está mostrando a sua glória, mas ao mesmo tempo nós vemos, enquanto Deus se mantém silencioso para aquilo que Ele está planejando conosco, Ele vai interagindo conosco na nossa história, se envolvendo na nossa história. A condescendência divina. Não chore. Mas ao mesmo tempo nós aprendemos essa manifestação gloriosa do poder de Deus. E o milagre de Lázaro era um sinal glorioso da ressurreição final. O mesmo Jesus que tem poder para ressuscitar Lázaro, vai ser aquele que quando ele voltar, você já imaginou isso? Quando Jesus voltar, ele vai dizer, revivam. E as almas de todos os crentes de todas as épocas vão se unir aos seus corpos. E haverá a ressurreição de todos aqueles que morreram. Revivam. Esse texto traz uma esperança gloriosa. E nós podemos crer nesse Jesus ou nos manter incrédulo. É assim que a história conclui e termina. Eu não sei se você já ouviu falar sobre o motor imóvel. Aristóteles, ele desenvolve essa ideia. Aristóteles foi um filósofo grego. E ele desenvolve a tese filosófica do motor imóvel, que é uma espécie de uma causa, uma substância eterna, perfeita, incorruptível. E ele então, quando ele começa a pensar no mundo, ele diz assim, deve ter tido uma causa, alguma coisa que criou tudo isso. É o que ele chama desse motor imóvel, que em um ato puro fez com que esse motor imóvel, mutável, eterno, que tem uma vida perfeita, que contempla tudo, esse motor imóvel, ele é, de alguma forma, a causa final de todas as coisas. Então ele pensa em Deus como sendo, nesse Deus ou nesse motor imóvel, como sendo a causa de tudo, um ser impessoal. Então esse motor imóvel, que é a base de todo o universo, ele não interfere, não se relaciona, não tem consciência do mundo, apenas de si mesmo. Isso não tem nada a ver com o Deus da Bíblia, não é? Deus não é um motor imóvel. Deus é aquele que se faz carne. Deus é aquele que interage na história humana. Deus é aquele que governa todas as coisas pela sua majestade, mas ao mesmo tempo interage
conosco, em nossa história. E as lições desse texto são maravilhosas, que eu quero chamar a sua atenção. E a primeira é que Deus fará amanhã o que gostaríamos que fizesse hoje, com o objetivo de mostrar a sua glória. O silêncio de Deus muitas vezes tem a ver com o amadurecimento da nossa fé. E é por isso que Deus muitas vezes se mantém silencioso, não responde quando nós clamamos. Nem mesmo nós que somos pais sempre dizemos sim aos nossos filhos. E através desse silêncio de Deus, Deus então vai nos ensinando e vai amadurecendo a nossa fé. Mas o silêncio de Deus também tem como objetivo mostrar a sua própria glória. O tempo inteiro nós vamos confiando em nós mesmos, nós somos autocentrados, nós somos antropocêntricos. O pecado nos fez isso, nos tornou assim. E através das circunstâncias da vida, desse silêncio, do não agir de Deus quando nós queremos que Ele haja, Deus então está mostrando a sua glória, revelando a sua majestade, nos ensinando a depender dEle. E é isso que Deus faz isso. Ele nem sempre faz aquilo que nós queremos. Mas se por um lado Deus em dirigir a história, a nossa história e as nossas famílias, Ele faz com que tudo seja para a glória dEle. Esse é o grande ponto de Deus, inclusive o nosso sofrimento. Mas por outro lado, a história nos ensina que Deus se solidariza conosco nesse túnel de sofrimento, nesse túnel de aflição, nos chamando para a verdadeira fé. Isso é maravilhoso. E aqui entra esse mistério da providência de Deus e da responsabilidade humana. Se com uma mão Deus em sua providência nos guia e muitas vezes nos coloca nesses túneis de aflição, se em sua soberania Ele faz com que Lázaro adoeça e esteja perto de morrer, e Ele então não age naquele momento que a família quer, e aquela família então entra nesse túnel da aflição, do desespero, da dor, da morte, mas com outra mão Ele entra conosco nesses túneis e nos conforta. E está conosco. E está perto de nós. E se solidariza conosco. E nos conforta. E o seu Espírito traz paz ao nosso coração. Porque Deus não é um motor imóvel. Assim como Jesus chorou, o Verbo que se fez carne, mesmo sabendo o que vai fazer, mesmo sabendo o final da nossa história. Veja, o final da nossa história, meus irmãos, é glorioso, é vida eterna. Mas nós não conseguimos compreender isso. Mas Deus, mesmo vendo o final, Ele interage conosco com compaixão e com profunda misericórdia. Mesmo em meio ao nosso sofrimento e à nossa dor. E é por isso que muitos de nós cristãos, veja, Lázaro, vocês já pensaram que Lázaro morreu novamente, não? Ele não ficou vivo. Alguém conhece o Lázaro da Bíblia? Não. Ele morreu novamente. A morte faz parte, é uma realidade da nossa vida cristã. E às vezes nós esquecemos isso, que Deus se manifesta e mostra a sua glória também na nossa morte, assim como na cura. E é por isso que a Bíblia diz, como salmista, que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Como Paulo diz, quer vivamos, se vivemos, somos do Senhor, se morremos, nós somos do Senhor, quer vivamos ou morramos, nós somos do Senhor, nada vai nos separar do amor de Cristo. E mesmo sem entender e ficando confuso, como Marta e Maria devem ter ficado, por quê? Por que Jesus se demora? Por que Ele não age? Eu sei que às vezes nós ficamos confusos com o agir de Deus na nossa vida, mas ainda assim nós somos chamados a confiar nele, a viver pela fé nesse eu sou, sabendo que se morrer, e o pior que pode acontecer nessa vida é morrer, ainda assim Ele é a ressurreição e a vida. E um dia, como Lázaro ressuscitou, eu e você vamos ressuscitar. Mas uma outra lição desse texto importante é que a manifestação da glória de Deus é o seu grande propósito e plano na escola da vida. Veja, o tempo todo nós pensamos a vida em termos de sucesso, de honra, de glória, de saúde, perenidade, nunca adoecer. Para nós, isso é a vida.
Nós esquecemos que a nossa vida é 70, 80 anos, depois disso é canseiro, enfado, ou como a Bíblia diz, nós voamos. A nossa vida, Tiago diz, é como neblina que surge no ar e logo se dissipa. E para nós a vida boa é aquela onde existe total ausência de problemas, dificuldades e doença. Mas na escola de Deus não é assim. Na escola de Deus, e Paulo vai dizer isso, o grande propósito de Deus é tornar você parecido com Cristo. É criar, é montar um design em você que se pareça com Cristo. O grande objetivo de Deus é manifestar a glória dele para você. É fazer aquilo que ele fez com Paulo, quando Paulo clamou e Deus disse não. A minha graça te basta, e Paulo diz, por isso eu agora me alegro até nas minhas fraquezas. Nós precisamos aprender a depender de Deus mesmo nas circunstâncias difíceis da vida. E o sofrimento muitas vezes é uma poderosa escola divina para nos ensinar a depender de Deus. A morte, a dor, são meios que Deus usa. Às vezes Deus quer nos ensinar muitas coisas e nós não queremos ouvir, como C.S. Lewis diz. Então Deus usa um megafone do sofrimento para que nós possamos aprender. A manifestação de Deus na história aponta para a nossa esperança escatológica final. E essa história traz essa esperança. A doença e a morte, elas não são o que parecem. Esse é um ponto importante da história. A doença e a morte para nós é o fim. Mas aí Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você crê nisso? A doença e a morte não são o que parecem. Elas são o começo de uma vida eterna com Cristo, como Paulo diz, incomparavelmente melhor. E na escola de Deus nós temos que aprender que nós somos peregrinos nesse mundo, irmãos. Nós temos que aprender isso. Sempre tendo essa esperança gloriosa. E a última lição é que esse agir soberano e complexo de Deus sempre produz diferentes respostas. É por isso que o agir de Deus, e mesmo quando Deus age em meio a um sofrimento, nós vamos ver diferentes respostas. Alguns vão abandonar a Deus, vão murmurar, vão reclamar, vão tentar manipular a Deus. Mas por que, Senhor? Eu sou fiel, eu vou para a igreja, eu sirvo ao Senhor, está aqui o meu vizinho, ele é um ímpio, parece que nada aconteceu, e agora eu fiz o exame, eu tenho poucos meses de vida. Alguns vão para o caminho da incredulidade, de abandonar a Deus, do murmúrio. Ou simplesmente vão informar os outros como alguns fizeram, vendo aquele milagre. Incrédulos. Mas você pode também crer nesse Jesus Cristo. Independente das circunstâncias. Fazer o que aquelas irmãs fizeram, aguardando o Senhor. Esperando, aguardando, descansando nele, mesmo sem saber como o fim da história vai terminar. Essa é a fé verdadeira, ela nunca volta as costas para Deus, ela fica ali, perseverante, diariamente. Um pastor contou a respeito de um mendigo que certa vez foi pedir na sua casa, lá nos Estados Unidos. Eu acho interessante essa história. E esse mendigo chegou e bateu na porta, e ela disse que não tinha. E todo dia aquele mendigo ia lá e batia na porta e dizia, um pedaço de pão. E um dia a porta estava entreaberta, e quando ela viu o mendigo, tentou fechar a porta, e ele bateu ali o pé, botou o pé entre a porta e disse assim, um pedaço de pão. E aquela mulher então viu a persistência daquele mendigo e disse, eu vou dar um pedaço de pão, porque esse é perseverante.
A fé verdadeira, meus irmãos, é exatamente isso, ela é perseverante. Nós somos como mendigos espirituais que ficamos ali, confiando, aguardando, esperando, e ali no trono da graça, e não saímos dele. E vamos vivendo, e vamos envelhecendo, e vamos adoecendo, e vamos nos preparando para a eternidade, para a morte. Esse é o caminho natural, do pó ao pó. Mas a nossa fé nos faz viver para o Senhor. Enquanto estamos vivos, somos do Senhor. Se morremos, somos do Senhor, aguardando a ressurreição, esse novo mundo que será criado, essa nova humanidade que o Senhor Jesus criará. Nós somos nessa vida como cisnes. E talvez você não saiba que os cisnes, eles têm um canto muito belo. Não sei quantos de vocês já ouviram um cisne cantar. Mas talvez você não saiba que o cisne, ele exibe o seu canto mais belo, mais apurado, quando ele está sofrendo. E nós também somos chamados a expressar esse canto belo, esse canto majestoso para a glória de Deus. Esse canto que diz: a tua graça te basta, mesmo em meu sofrimento, mesmo em meio à complexidade da vida, mesmo quando nós não entendemos o agir de Deus, mesmo quando tudo parece confuso, mesmo quando Deus parece longe, distante, mesmo quando Deus parece demorado em agir, nós ainda dizemos: eu creio, Senhor, a tua graça me basta, e nos agarramos nessa fé. Volte para Deus nessa noite. Se você não conhece esse Deus vivo e verdadeiro, crê em Jesus Cristo, nesse que é o eu sou, o Deus vivo e verdadeiro, que pode transformar e salvar a sua vida e lhe dar uma esperança eterna. E se você já é um cristão, se agarre nesse Deus glorioso, nesse Deus bondoso, que nunca abandona os seus, um Deus que está sempre conosco. Como Jesus disse: as ovelhas que meu Pai me deu, ninguém poderá arrebatá-las de minha mão. Ninguém poderá arrebatar você, cristão, da mão de Cristo. Bendito seja o nosso Senhor. Vamos orar. Bendito Deus, nós louvamos e exaltamos o teu nome. Obrigado pela tua palavra, que é poderosa, rica e eficaz, e que traz lições profundas ao nosso coração. Visita aqueles corações atribulados nessa noite, Senhor. Visita aqueles corações perplexos, para que possam aprender a descansar no Senhor e dizer: isso é para a glória de Deus. Porque o que mais importa na nossa vida é o teu nome ser glorificado através das nossas vidas. E tudo isso nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém.